A sua família está pedindo socorro? Saiba que a presença discreta de São José, o terror dos demônios, pode ser o presente do alto que a sua família precisa hoje. Bem-vindo a mais um vídeo da Presentes do Alto. O meu nome é Rafaela e a ideia deste canal é trazer para você um conteúdo católico que te ajude a crescer pelo menos um pouquinho na fé. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para você qual era o jeitinho especial que São José tinha para se aproximar de Deus. E com ele você pode aprender lições valiosas para também crescer em amor e intimidade com Deus. E assim, contando com a ajuda de São José, você pode alcançar a graça que a sua família tanto precisa hoje. Você já parou para pensar que em toda a história, São José foi o homem mais próximo de Jesus e de Maria? E que ainda assim, em toda a Bíblia, ele não pronunciou uma única palavra. Ele era com certeza um homem do silêncio. E aí a gente já começa com um grande contraponto. O mundo de hoje grita, as pessoas estão berrando para conseguirem atenção. É todo mundo disputando para ver quem que consegue mais likes, quem consegue ter mais visualizações. A gente não consegue sair na rua sem ouvir uma música, geralmente uma música bem inadequada ainda por cima, né? É o barulho que impera o tempo todo. Não sei se vocês já repararam, mas aqui do lado está tendo uma obra. Então, nos últimos vídeos sempre tem um barulho de fundo, não sei se vocês conseguem perceber. Mas é barulho, barulho, barulho o tempo todo. Esses ruídos externos nos afastam de Deus, nos afastam de nós mesmos. Às vezes nós não conseguimos nem ouvir os nossos próprios pensamentos. Na verdade, tem vezes que a gente não consegue nem formular direito os nossos pensamentos, com tanto barulho que tem à nossa volta. E São José, ele vem para nos trazer um exemplo de como o silêncio pode nos ajudar a ter proximidade com Deus. Como o silêncio é importante, como o silêncio é uma característica valorizada, amada pelo nosso Senhor. Então hoje eu quero percorrer com você um caminho para que nós possamos aprender com São José a rezar melhor. São José, o homem do silêncio, o homem que ensinou o próprio Deus a falar. O silêncio de São José não era falta de voz, era excesso de escuta. A Bíblia nos conta que Deus falava com ele através de sonhos. Ele mandava um anjo que mandava a mensagem, São José entendia e acolhia aquela mensagem, executava aquilo que Deus estava mandando. Você consegue imaginar o nível de intimidade que ele tinha com Deus para conseguir discernir aquele sonho, para conseguir entender que aquele sonho era de fato vindo de Deus e prontamente já obedecer? Eu não sei se já aconteceu com você, de você receber ali alguma mensagem de Deus de alguma forma, não de uma forma sobrenatural, de uma forma ordinária, no dia a dia mesmo, às vezes com uma palavra da Bíblia, às vezes com a mensagem que uma outra pessoa pode passar para você, uma fala, e aí você fica na dúvida, será que é Deus? Será que é Deus que está falando comigo ou será que é coisa da minha cabeça? A gente é muito frágil, a gente não tem intimidade o suficiente com Deus para conseguir identificar a sua voz no meio de tanto barulho, de tanto ruído. São José não tinha esse problema. São José tinha uma profunda intimidade com Deus. Esse silêncio permitia que ele tivesse essa intimidade. E quando o anjo aparecia, você sabe que ele não dava ordens simples de serem aceitas, muito menos de serem obedecidas. Mas São José não discutia com o anjo, ele não falava nada, ele simplesmente obedecia. Como é difícil a gente obedecer à voz de Deus, mas também como é difícil a gente conseguir ouvir a Deus, entender o que Deus está querendo de nós. E aí eu te pergunto, será que hoje a sua vida espiritual não está travada por conta da falta de escuta? Hoje a gente vê as pessoas falando demasiadamente. Às vezes a gente vê as pessoas nas redes sociais desabafando sobre os seus problemas, falando com amigos, falsos amigos, falando com vizinhos, falando com parente. Todo mundo sabe o que a pessoa está vivendo. E ela não parou para ir no sacrário falar com Deus, falar com Jesus, para expor para Ele, o único que pode resolver tudo. A pessoa que mais está interessada em nós, mais está interessada nos nossos problemas. A gente não pode perder de vista o interesse que Deus tem por nós, por cada pequena coisa das nossas vidas. Então você acha que se você está com um problemão, se você está com dificuldade na sua família, você acha que Deus não se importa com isso? Deus que quis se encarnar como homem e crescer dentro do seio de uma família. Olha como a família é importante. Você acha que a sua família não tem importância para Deus? Então, converse com Ele. Pare de ficar falando as coisas para quem não pode te ajudar. E vai falar com quem pode resolver tudo por você, tudo com você. Mas daí, tá bom, beleza. Você parou de ficar desabafando com as pessoas,
parou de ficar se lamentando, se vitimizando por aí, e agora você está lá, de joelhos no sacrário, falando com Deus. Você aprendeu a ter o hábito da oração. Maravilhoso! Então, você já está um degrau acima. Mas eu te pergunto, você ajoelha, você fala, você desabafa com o Senhor, mas você dá espaço para que Ele responda aquilo que você está dizendo? Você tem um momento de silêncio na sua oração para que nosso Senhor possa te falar o que deve ser feito? Porque Ele fala, Ele responde. Só que às vezes a gente está tão atordoado, a gente está com a mente tão agitada, a gente tem uma falta tão grande de silêncio interior que a gente não consegue discernir a voz dele. Mas eu te garanto, Ele quer sim te responder. Mas você só vai conseguir identificar a voz de Deus no meio do barulho quando você exercitar isso. Então, a partir de agora, todas as vezes que você for rezar, você vai dar um tempo de silêncio. Você vai acalmar sua mente para que Deus fale com você. Reze com confiança. Você pode começar levando a sua palavra. Leve a sua Bíblia quando você for rezar no sacrário. Ou mesmo quando você estiver rezando em casa. A gente não precisa rezar só quando está na frente do sacrário. É importante a gente visitar o nosso Senhor, mas devemos também rezar em casa, no silêncio, no nosso quarto, num espaço que nos propicie esse encontro com Deus, que ajude a acalmar a nossa mente, as nossas emoções. Então, quando você for rezar, pegue a sua Bíblia, converse com Deus espontaneamente, conte para Ele nas suas palavras aquilo que você está vivendo, desabafe. Exponha as situações familiares que hoje estão te atormentando. Em seguida, faça um breve silêncio. Peça para que o Senhor te responda na palavra dele, na Bíblia. Abra ela aleatoriamente e veja o que o Senhor fala. Às vezes a gente não entende logo de cara aquilo que está escrito. Então, leia novamente. Às vezes volte alguns versículos para contextualizar aquilo que está acontecendo e você entender melhor. Rumine aquela palavra. Não é um ato mágico que você vai abrir, vai ler e vai ter uma resposta rápida. Às vezes até tem, mas em geral a gente precisa meditar a respeito daquilo que está sendo dito. E assim você começa a ter intimidade com Deus. Você começa a aprender a ouvir sua voz. Com o tempo você começa a crescer em intimidade e começa a perceber outras inspirações que vêm de Deus. Não necessariamente apenas através da palavra escrita, através da Bíblia. Mas você pode estar em silêncio, conversando com Deus no sacrário e ali sentir um impulso interior a respeito daquilo que você pode fazer para resolver aquele problema. E sim, será a resposta de Deus. Mas isso exige intimidade, isso exige uma vida de oração fiel, assídua. E também exige treino. Você precisa aprender a distinguir a voz de Deus da sua voz, a voz de Deus da voz do mundo. Então, não desanime, pratique o silêncio, pratique a escuta. Deus está ansioso para conversar com você. Então aqui nós tiramos duas lições muito importantes para a gente conseguir colocar em prática com as nossas famílias: o silêncio e a obediência. Primeiro você vai fazer o silêncio na sua vida de oração para poder ouvir a Deus. Mas você já parou para pensar que você pode também exercitar o silêncio dentro da sua casa? Você pode exercitar o silêncio de várias maneiras. Você pode evitar uma palavra torta, atravessada, rude. Prefira ficar quieto. Quando você vai discutir com o seu marido, com a sua esposa, às vezes até mesmo com os seus filhos, prefira o silêncio. Peça para Deus ter sabedoria para você saber a hora de falar e a hora de calar. Isso com certeza já vai ser um ponto muito importante de virada na vida da sua família. Às vezes o problema que vocês estão enfrentando são o excesso de discussões. E se uma pessoa só tiver o discernimento de saber a hora certa de ficar quieta, isso já pode mudar muito grandemente o cenário dentro da sua casa. Então não subestime o valor do silêncio, o valor da sabedoria. Isso de forma alguma significa se anular. Isso não significa ser covarde e fugir de conflitos. Significa simplesmente saber controlar a língua. Tem muita coisa que a gente fala no impulso, tem muita coisa que a gente fala sem precisar. A gente às vezes acaba sendo rude, deixa as nossas emoções tomarem conta da nossa boca, das nossas palavras. E isso com certeza é um motivo muito grande de discórdia dentro das nossas famílias. E o segundo ponto aqui é a questão da obediência. Veja, muitas vezes a gente vai lá rezar, pedir para Deus o que a gente precisa fazer diante daquela circunstância. E Deus responde. Só que a gente não fica satisfeito com a resposta que Ele dá. Às vezes a resposta é dura. Às vezes o que Deus manda a gente fazer é doloroso. Para pensar. São José tinha o projeto de casar com Maria.
De repente, ele descobriu que Maria estava grávida. Olha só que bagunça. Vem um anjo e conta para ele em sonho: pode casar com ela está falando a verdade. Ela realmente está grávida do Espírito Santo, tome ela por esposa. Ele simplesmente obedeceu. Você já parou para se colocar no lugar dele? Não é uma ordem simples de ser aceita, de ser obedecida, de ser acatada, mas ele o fez, porque ele tinha plena confiança em Deus. Quando o anjo apareceu de novo, falando para ele: pegue a mulher, pegue o menino e fujam para o Egito, ele obedeceu, ele largou toda a sua vida para trás. Ele tinha acabado de construir a sua família, provavelmente estava ali construindo a sua casa, tinha sua carpintaria, já tinha o seu negócio, já devia ter os seus clientes ali estabelecidos, e ele não pensou duas vezes, ele simplesmente pegou uma trouxinha, colocou o essencial, colocou Nossa Senhora e Jesus ali num burrinho e eles foram para o Egito, uma terra estranha, uma terra pagã. Ele obedeceu, ele não questionou, ele não perguntou, ele não ficou olhando para trás para ver o que ele ia deixar. Ele simplesmente focou em obedecer o que Deus estava mandando ele fazer. A gente tem essa firmeza de vontade? A gente tem essa confiança plena em Deus? A gente é capaz de abandonar os nossos sonhos, os nossos projetos, para seguir os sonhos, para seguir os projetos de Deus? Difícil, né? Muito difícil a gente conseguir fazer isso. Então que possamos seguir esse exemplo de São José, o exemplo da obediência. Será que aí dentro da sua família, Deus já não te deu alguma ordem que você está solenemente ignorando, fingindo que não é com você? Será que não tem alguma coisa que você sabe que você precisa fazer para obedecer a nosso Senhor e você não está fazendo? Será que você está... Vamos começar pelo básico. Você cristão, você segue os 10 mandamentos? É o básico, é o essencial que a gente precisa fazer. Inclusive, se você não conhece a fundo os 10 mandamentos, eu estou fazendo aqui no canal uma série falando sobre cada um deles. Vou deixar o link aqui no card para você acompanhar. Vai estudar, aprende o que Deus manda a gente fazer nos mandamentos. A gente não sabe qual é o essencial que Deus nos pede. Como que a gente vai querer ter força para conseguir fazer coisas mais complicadas? Vamos tentar conhecer mais a Deus. Vamos tentar crescer em intimidade. O primeiro passo talvez seja conhecer o que Deus manda na sua lei. Vai aprender sobre os mandamentos, veja o que Deus manda você fazer e o que Ele manda que você não faça. Isso também é bem importante. E não se esqueça de, nesse processo, pedir a ajuda, pedir a intercessão de São José, porque eu tenho certeza que o que ele quer é guiar a sua família, conduzir a sua família assim como ele conduziu a dele. Quando Deus o ordenou que ele os guiasse para o Egito, ele assim o fez. Quando Deus mandou que ele voltasse para casa, ele assim o fez. E assim ele cuidou, guiou, protegeu, amparou a Sagrada Família durante toda a sua vida. Essa foi a sua grande, a sua principal missão. Então, peça a ajuda de São José. Ele conhece quais são as dores, os sofrimentos de uma família, de ter uma família, de ter que cuidar de uma família. Ele com certeza entende a sua angústia e está muito interessado em levar o seu problema para Jesus, pedir para ele conceder as suas graças sobre vocês. Mas peça a sua ajuda e mire-se no seu exemplo. Isso também é muito importante. As nossas devoções aos santos devem fazer com que a gente conheça a sua vida e siga os seus exemplos. Ter devoção ao santo não é simplesmente ter uma imagem dele, colocar uma camiseta dele, postar uma foto dele nas redes sociais, como muitas pessoas gostam de fazer. A devoção é muito mais do que isso. É você querer ter essa intimidade com esse amigo do céu. Querer conhecer o seu exemplo e tentar também adquirir as características que esse santo teve aqui na Terra, para através desse exemplo, para através dessas características, você também tentar se aproximar de Deus. Você tentar crescer em virtude. Então, mire, se você é devoto de São José ou quer se tornar devoto de São José, comece mirando nas suas qualidades, nas suas virtudes. Mire nelas e tente imitá-las. Assim eu tenho certeza que você vai ter um exemplo seguro de como agradar a Deus. São José foi escolhido pelo próprio Deus para ser seu pai adotivo aqui nessa terra. Olha só que grande honra, quantas qualidades esse homem silencioso e discreto tinha. Quantas qualidades! Você consegue aprender com ele. Medite sobre a vida de São José. Pesquise, vá atrás, busque livros, busque mais conteúdos. E assim você vai enriquecendo a sua mente. Inclusive, se você tiver uma mente enriquecida com conteúdos que te aproximam de Deus, como você está fazendo agora, aqui acompanhando um vídeo que fala sobre São José, quando você gasta seu tempo fazendo uma boa leitura, ouvindo uma boa música, tudo isso ajuda você a ter silêncio. Na hora que você vai rezar, você consegue ter mais conteúdo para falar com Deus,
para ouvir a Deus. Você consegue se blindar da loucura, do barulho ensurdecedor do mundo. Então, um outro bom passo para você substituir tanta loucura, tanta bobagem que o mundo nos oferece hoje, é isso. Tente substituir as coisas na sua cabeça. Tire músicas ruins, músicas vulgares e troque por músicas católicas, por músicas clássicas, coisas que vão enriquecer o seu imaginário. Tire da sua vida filmes, séries, novelas, programas de televisão, qualquer coisa que te afaste de Deus. Corte isso e substitua por coisas que te enriqueçam, que enriqueçam o seu intelecto. Isso com certeza vai favorecer o funcionamento da sua mente, vai fazer com que você se aproxime ainda mais de Nosso Senhor e vai também favorecer o silêncio. Quando você estiver na rua ouvindo as músicas que você às vezes é obrigado a escutar contra a sua vontade, e você tiver ali na sua cabeça um conteúdo firme, um conteúdo santo, vai ficar mais fácil de você blindar a sua cabeça daquele ruído que você está escutando lá fora. Isso com certeza vai ajudar muito você a crescer na sua vida de oração, a crescer em intimidade com Deus. Busque conhecê-lo, busque ter informações sobre ele. Busque conhecer seus santos. Afinal de contas, os santos são cheios de virtude. Eles são modelos para nós. Eles já alcançaram o céu. Então eles são modelos certos, modelos seguros. Aquele caminho ali com certeza funciona. E a segunda reflexão a respeito de São José que eu quero trazer hoje é a respeito da sua castidade. Você com certeza já viu várias pinturas de São José sendo retratado como um senhor idoso. E era muito comum ele ser retratado assim, porque era uma forma que as pessoas viam de tentar proteger a castidade de Nossa Senhora. Afinal de contas, o que a gente aprendeu é que Nossa Senhora casou com São José quando ela tinha ali mais ou menos 15 anos. Então, um senhor idoso cuidando de uma menina de 15 anos passava uma credibilidade maior da castidade deles. Então era por conta disso que havia esse costume de retratar José dessa forma, como um senhor mais velho. Mesmo porque um senhor de idade avançada já não estaria ali em pleno vigor. Então Nossa Senhora não correria risco com um senhor mais velho cuidando dela na mesma casa. Mas veja, isso é totalmente errado. A gente não pode acreditar que São José se manteve casto simplesmente por falta de opção, simplesmente porque o seu corpo não permitia mais que ele tivesse ali uma vida sexual ativa. Não, São José, ele era casto por opção, ele era casto por amor a Deus. Ele e Nossa Senhora tinham um amor muito profundo, uma conexão tão grande para Deus, que a castidade para eles era algo absolutamente natural. A sua pureza e a pureza de Maria foram guardadas porque o coração de ambos era completamente preenchido por Deus. Deixando claro aqui que o que a igreja nos ensina é que Nossa Senhora se manteve virgem antes, durante e após o parto de Jesus. Isso significa que ela e São José nunca tiveram relações matrimoniais. É importante a gente deixar claro aqui que a castidade, nesse caso, se trata da abstinência. E outra coisa, né? Imagine que José teve que levar Maria e Jesus lá para o Egito. Eles foram e voltaram, uma viagem que não é como hoje em dia, simples. A gente pega um ônibus, vai sentadinho no ar-condicionado, no ônibus, num avião. Não, eles iam a pé, era uma viagem totalmente exaustiva. E imagine fazer isso com um bebê de colo. Se hoje já é difícil viajar com um bebê pequeno, imagine naquela época. Imagine os riscos que eles não correriam, as dificuldades, o cansaço. Então, como que um senhor idoso daria conta de guardar Jesus e Maria numa situação dessa, guiá-los numa jornada tão perigosa, tão cansativa? Então, por óbvio, José deveria ser um homem jovem, um homem forte, um homem que também tinha como missão prover materialmente tudo aquilo que a Sagrada Família precisava. Ele precisava trabalhar, ele era carpinteiro, um trabalho manual, um trabalho braçal que exigia força, vigor. José, ele era um modelo de masculinidade. Ele provia, ele protegia, ele se sacrificava em silêncio, ele se sacrificava sem reclamar, sem murmurar. A gente não pode esquecer que Jesus era humano em tudo, exceto no pecado. Isso significa que ele precisou de um modelo de pai, ele precisou aprender com alguém esse modelo de masculinidade, de força, de sacrifício. Quem que ensinou Jesus a se sacrificar? São José, ele tinha esse exemplo claro em casa. Claro, Nossa Senhora também, mas nós, mulheres, temos uma certa limitação até que ponto a gente pode ir para ensinar aos nossos filhos meninos sobre como ser homens. Nós temos uma limitação. Eles precisam de exemplos de homens adultos perto deles, eles precisam desses exemplos de masculinidade. E São José foi esse exemplo para Jesus. Se Jesus se sacrificou a ponto de morrer por nós, pregado numa cruz,
aquela morte sofrida, dolorida que a gente sabe que ele teve, ele conseguiu fazer isso porque ele se espelhou em José, porque ele teve em José, durante toda a sua vida, um grande exemplo. E aí eu te pergunto, você tem se sacrificado pela sua família? Você é capaz de fazer sacrifícios pequenos para agradá-los? Existem pessoas que não conseguem fazer coisas pequenas, elas não conseguem abdicar da própria vontade para coisas simples. Por exemplo, na família tem 4 pessoas. No sábado à noite decidem pedir uma pizza. Os 4 sabores da pizza têm que ser para agradar uma única pessoa. Não é possível que cada membro da família escolha o que mais agrada. Não, tudo tem que agradar uma única pessoa. Existem várias pessoas que são dessa forma. Será que você não é assim? Será que você não é aquela pessoa que sempre precisa ser agradada e que não consegue fazer uma coisa mínima, um sacrifício mínimo para agradar aos outros? Eu estou falando de exemplos pequenos. Você gosta de ir no restaurante A. Então, todas as vezes que você e a sua esposa saem, você faz questão de ir naquele restaurante A. Mas você sabe que a sua esposa prefere o restaurante B. Será que de vez em quando não dá para você abrir mão da sua vontade e ir no restaurante que a sua esposa gosta para agradá-la? Você já parou para pensar que isso pode ser um pequenino sacrifício que pode fazer um bem enorme para sua família, para o seu casamento? Você que é filho, será que você não consegue se sacrificar oferecendo-se para lavar uma louça, se oferecendo para limpar um chão? Às vezes o clima na sua casa está tão pesado porque a sua mãe está sobrecarregada. Às vezes ela está precisando de uma ajuda com as tarefas domésticas e ela não está querendo ficar implorando para você ficar fazendo as coisas. Então um pequeno ato concreto de sacrifício pode ajudar muito a organizar as coisas na sua casa, a melhorar o ambiente em que vocês vivem. São José foi capaz de se sacrificar pela sua família a ponto de largar os seus sonhos, largar o seu projeto de vida para seguir o plano da salvação. Ele educou, cuidou, protegeu o próprio Deus e sua mãe. Mas olha o tanto de sacrifício que ele deve ter feito. A gente vê na Bíblia a história que ele se mudou para o Egito, largou para trás tudo que ele já tinha e foi obediente a Deus. É um sacrifício muito grande. Como que você espera conseguir fazer sacrifícios grandes por Deus se você às vezes não consegue fazer sacrifícios pequenos dentro de casa pela sua família? São José se ajustava à vontade de Deus. Será que você consegue se ajustar à vontade de Deus? Será que você consegue matar um pouquinho, pelo menos, a sua vontade para fazer o que o Senhor te pede? E muitas vezes para isso, como eu falei, não precisam de coisas grandes. Você pode e deve começar com coisas pequenas. Vai treinando a sua vontade. Vá treinando mortificar a sua vontade. É assim que a gente faz, com coisas pequenas, com coisas concretas. O que você pode fazer hoje a mais para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais? Que custe para você, que não seja algo agradável e gostoso de fazer, mas que com certeza vai melhorar o clima aí na sua casa e vai fazer com que as pessoas se sintam amadas, queridas, ouvidas. Às vezes as pessoas não entendem bem essa questão do sacrifício, não entendem que o sacrifício ele deve ser feito por amor. De repente você pensa assim, vou me sacrificar pela minha família, vou começar a me ajoelhar no milho para fazer as minhas orações. É um sacrifício? Sim, um sacrifício físico. E é válido. Mas será que não é mais válido você fazer uma pequena tarefa dentro da sua casa, como por exemplo, depois do almoço do domingo, se oferecer para lavar uma louça? Não é algo agradável, não é algo que as pessoas gostam de fazer. Depois do almoço de domingo a gente come bastante, a gente não tem uma vontade de deitar e dormir um pouquinho? Claro que tem, mas é um sacrifício muito grande você deixar de fazer essa sua pequena vontade para ir fazer um gesto concreto que vai ajudar a outra pessoa. Então, o que você pode fazer hoje que ajuda a tua família? Como que você se sacrifica nas pequenas coisas? De repente, a sua família está passando por alguma dificuldade financeira. Você já parou para pensar que você pode se sacrificar fazendo uma renda extra? De repente, por hora, você pode dormir 1 hora mais tarde para trabalhar um pouco mais, para conseguir cuidar um pouco melhor da parte material da sua família. Ou de repente, se você é muito consumista, você pode se sacrificar deixando de comprar alguma coisa para você, para que a sua família consiga se reorganizar financeiramente. São sacrifícios, sacrifícios de amor. Mire-se em São José, siga o exemplo dele, que era despojado de si mesmo, despojado da sua própria vontade. A sua prioridade era fazer a vontade de Deus, era cuidar da sua família, era cuidar do próprio Deus. E em terceiro lugar, São José é o patrono da boa morte. Mas por que ele é o patrono da boa morte? Porque ele morreu ao lado de Jesus e de Maria. Existe morte mais santa do que essa? Existe morte mais tranquila do que essa? Enfim, São José cumpriu a sua missão. Ele ensinou Jesus a trabalhar, ensinou ele a rezar, ensinou ele a se tornar um homem no meio desse mundo doido aqui que a gente vive. Ele se sacrificou por ele.
proveu aquilo que ele precisava, o alimentou, o vestiu, o aqueceu. E por fim, São José nos ensina que o sucesso nessa vida se mede não por aquilo que nós acumulamos, mas pelas pessoas que estão do nosso lado no último momento. Ele viveu para os dois e morreu nos braços dos dois. E aí eu te pergunto, você tem sido presença na sua família? Presença de verdade, não só presença física. Será que você dá atenção devida à sua família? Você os escuta? Você sabe os problemas que tem dentro da sua casa? Ou você é só um visitante na sua casa? Você só chega, você só toma café de manhã, sai, depois de noite volta, janta, gruda na televisão, gruda no celular e vai dormir. Será que você sabe pelo que os seus filhos estão passando? Ou você fica o dia inteiro grudado nesse celular? Será que no fim da sua vida você vai conseguir ter à sua volta a sua família? Será que eles vão fazer questão de estar com você nos últimos momentos? Ou você já se tornou uma mera lembrança na vida deles? Veja, por fim, Jesus segurou na mão aquele que o segurou no colo. Você tem dado colo suficiente para os seus filhos? A presença é algo muito importante. Você precisa conhecer as pessoas que moram junto com você. Isso parece óbvio, mas hoje em dia está cada vez mais difícil a gente perceber uma intimidade verdadeira entre as famílias. As pessoas gostam de se mostrar íntimas nas fotos para postarem nas redes sociais. Mas e como que está isso no dia a dia? São José nos dá mais esse exemplo, o exemplo da presença, o exemplo de como um pai consegue cuidar da sua família, cuidar e ser cuidado pela sua família através da presença, sendo quem Deus o chamou a ser dentro de casa. E por último, eu quero falar de um título de São José que é um tanto curioso e assusta muita gente, o terror dos demônios. Mas afinal de contas, por que um carpinteiro silencioso seria chamado dessa forma? Bom, primeiro porque o demônio é o rei do orgulho e José era um homem humilde. Então, isso por si só já assusta o demônio. O demônio não suporta a humildade verdadeira. E José, além de ser esse homem humilde, ele também humilha a Satanás quando ele aceita esconder a Jesus no Egito. Veja só, Jesus, Deus, o menino Deus, fugindo de Herodes, fugindo de um homem. Que lição de humildade. Humildade de José, humildade também do próprio Jesus, que se permitiu estar nessa situação de fuga, situação de fugitivo, se escondendo de um simples homem. Nisso, Jesus e José nos dão um grande exemplo de humildade. Então, o inimigo não conseguia entender como é que o rei do universo se submeteu a ser protegido por um simples homem que carregava um martelo na mão. José é o guarda-costas de Deus. Ele protegeu a casa da Sagrada Família das ciladas do mal. E outra, como que São José não vai assustar os demônios? O próprio Deus escolheu ser obediente a ele. Deus se fez homem, se fez menino, e por livre e espontânea vontade decidiu passar a sua vida inteira obedecendo a esse homem simples, fazendo tudo o que ele mandava. Se José falava assim, Jesus, vai lá e pega aquele martelo para mim, Jesus ia lá e pegava. Se José falasse assim, Jesus, vai entregar esse banquinho ali na casa do vizinho que nos fez uma encomenda, Jesus pegava o banquinho e ia lá e levava, sem questionar, sem reclamar. Isso é um grande motivo de humilhação para Satanás. Então, por isso, São José é conhecido como o terror dos demônios. Se Deus escolheu obedecê-lo, imagine o medo que os demônios não têm dele. E se você está passando por brigas, por divisões dentro da sua casa, não tenha medo. Chame por São José, o terror dos demônios. Ele vai afastar da sua família todo o mal, toda a maldade, toda a cilada do inimigo. Tenha fé, tenha confiança nesse grande exemplo que foi São José, o homem que Jesus escolheu por pai aqui nesse mundo. E por fim, eu quero te fazer um convite. Que tal fazer uma oração para São José todos os dias? Nós católicos não rezamos a Ave Maria todos os dias? Mas qual oração pode ser feita para São José? Eu costumo fazer o Lembrai-vos. Desde pequeno eu estou acostumado a fazer essa oração a São José, já sei ela de cor. A minha família sempre foi devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, então nós sempre tivemos o hábito de ir na novena dela nas quartas-feiras. E lá na novena sempre é feita essa oração. Então por isso, o presente do alto que eu quero trazer para vocês aqui hoje é a oração do Lembrai-vos. Eu vou deixar aqui embaixo o link com o PDF para você imprimir e fazer essa oração a São José todos os dias. Faça com a intenção da sua família. Peça para que São José interceda por vocês. Com certeza, ele não vai te desamparar. Se você tem um amigo que é devoto de São José, já manda esse vídeo para ele. E comenta aqui embaixo, São José, rogai por nós.
Assim eu sei que você chegou comigo até o final desse vídeo. E também não esquece de se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se. É só clicar nele que você começa a receber os meus vídeos. E também não deixa de curtir. Assim você permite que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E você também me ajuda a evangelizar dessa forma. Valeu, São José! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado a buscar um pouquinho mais as coisas do alto. Até mais!